Meu nome é Ronaldo Pereira, você está na Play Industrial e hoje a gente vai falar do gráfico de Yamazumi ou Yamazumi Chart, que nada mais é do que um gráfico utilizado para você entender melhor o seu processo produtivo e observar cada etapa do processo, qual o tempo que você leva para fazer as suas atividades e identificar gargalos, né? Com o gráfico de Yamazumi você consegue identificar gargalos no seu processo e você consegue também entender aonde você deve fazer um balanceamento para que você possa ter um processo mais balanceado e melhorar a sua produtividade. Basicamente você vai ter aqui um gráfico com dois eixos, né? Vamos colocar aqui o eixo Y, o eixo X, e aqui você vai ter o tempo. E aqui os processos, né? Ou as operações. Vou colocar aqui processo. Então você tem tempo por processo. E aí você vai observar o seu processo produtivo de um determinado item ou uma determinada família de item e identificar passo a passo o tempo que você leva para cada etapa do seu processo. Então vamos imaginar o seguinte, você tem um processo produtivo que você tem lá um setup, né? A primeira etapa do processo, geralmente a gente tem lá um setup. Isso aqui está meio torto, né? Mas tudo bem. Então você levou lá, vamos colocar aqui meia hora para fazer o setup. Então vamos colocar esse gráfico aqui 30 minutos, né? Meia hora para fazer o setup. Depois desse setup, vamos supor que você tenha um processo de injeção de peças, né? Vamos colocar aqui que é um processo de injeção de peças plásticas, né? Então você tem um setup para colocar o ferramental no maquinário e fazer os ajustes necessários até que você consiga, de fato, produzir peças boas. Aí você começa o seu processo de injeção. Aí você tem lá o seu processo de injeção. Então você leva aí, vamos colocar hipoteticamente, mais 40 minutos por peça. É um tempo muito alto, né? Mas é hipotético isso aqui. Então você leva aí 40 minutos para produzir cada peça. Depois desse processo, você vai colocar uma outra etapa do seu processo aqui de rebarbação, porque a peça cai do seu ferramental, tem os galhos, né? Nessa peça que você vai ter que tirar, vai ficar uma rebarbinha, você vai ter que rebarbar. Então você tem lá o seu processo de rebarbação. Vou colocar aí 20 minutos. Aí depois você vai pegar essas peças, após a rebarbação você vai colocar essas peças num tambor de água para você fazer a hidratação. Vamos supor que seja um material plástico, geralmente o PA, né, PA6, PA66, que precisa de uma hidratação. Aí ele fica lá, hipoteticamente, vamos colocar aqui, hidratação, né? Ele fica 1 hora, né, 60 minutos. E depois da hidratação, você vai pegar essas peças e vai embalar. Então, você tem um processo final aqui que é a embalagem. Embalagem. Vou colocar aqui, ficou alto, né? Mas vamos colocar 10 minutos. Então a gente fez um gráfico aqui mostrando desde o setup até a embalagem, né? Cada etapa do seu processo, o tempo que você leva em cada etapa. Bom, então recapitulando, né? Como vocês viram aqui, a gente tem um setup de meia hora, a gente tem uma injeção que cada unidade vai levar 40 minutos, bastante tempo, né? A gente tem uma rebarbação de 20 minutos, a hidratação por peça 60 minutos, 1 hora, e a embalagem 10 minutos. Isso aqui é um processo hipotético, tá? Vocês vão falar, poxa Ronaldo, mas 40 minutos de injeção é hipotético, tá? Não é uma coisa real, é só para dar o exemplo, para a gente poder ver como funciona o gráfico de Yamazumi e como que a gente vai utilizar ele para poder fazer as melhorias necessárias no processo. Então, veja bem, a gente tem que identificar aqui o que é essencial para o nosso processo e agrega valor ao cliente, o que é essencial para o processo, mas não agrega valor, o que é desperdício e o que é falha, né? Então, dessa forma, a gente vai começar a colocar aqui algumas tarjetas, né?
tudo que é verde, vou colocar aqui do lado, o ideal seria embaixo, mas se eu colocar embaixo você não vai enxergar. Então eu vou colocar aqui o que é verde no meu processo. A injeção, né, ela agrega valor ao produto. Então eu vou pintar esse quadradinho aqui de verde. Por quê? Porque a injeção agrega valor ao meu cliente, ele paga por isso. Né? Amarelo, vamos colocar amarelo. Amarelo é aquilo que não agrega valor, mas é essencial para o meu processo. Então eu tenho etapas no meu processo que não agregam valor para o meu cliente, mas são essenciais para que eu tenha um produto ok. Eu tenho aqui o setup, então eu vou colocar de amarelo aqui o setup, não sei se vai aparecer bem, mas o setup ele é amarelo, e a hidratação. Né? Então uma vez que eu tenho aqui a injeção, que é essencial e agrega valor ao cliente, o setup e a hidratação, que é essencial para o processo, mas não agrega valor para o cliente, eu tenho também aquilo que é laranja. Né? Vou colocar aqui, o que é o laranja? É aquilo que não é essencial para o meu processo e não agrega valor para o cliente, ou seja, é desperdício. Né? Então, não agrega valor e é um desperdício. Bom, eu esqueci de adicionar aqui o estoque, porque depois da embalagem o produto é estocado. E ele vai entrar aqui no ponto que não agrega valor e é um desperdício também. Então a gente tem o estoque aqui, que ele entraria com laranja. Vou colocar aqui o laranja. E por fim, a gente tem também no nosso processo a possibilidade aí de ter defeitos, falhas, né? Então a gente vai colocar como vermelho. Vamos colocar aqui, defeitos e falhas. Isso aqui é o que a gente não deseja para o nosso processo. Temos que identificar aonde temos processos que não agregam valor e que são desperdícios, né? Que também não agrega valor e não é essencial para o nosso processo. E defeitos e falhas, que também faz com que a gente tenha problemas no processo, né? E atrapalhe a produtividade. E a gente tem que zelar por isso aqui. Né? Aquilo que agrega valor ou aquilo que agrega, embora... aliás, aquilo que não agrega, mas que seja essencial, inerente do nosso processo. Né? Ou seja, para eu fabricar esse determinado produto, eu preciso fazer um setup, eu preciso hidratar a peça, por causa do material do qual ela é feita. Né? Então, vamos colocar em vermelho aqui o que? A rebarbação. Rebarba é um defeito. Dessa forma, a gente tem aqui o nosso Yamazumi, tempo por processo, cada etapa do nosso processo, desde o setup até o estoque. Identifiquei o que agrega valor, o que não agrega valor, mas é essencial, o que é desperdício e o que é falha. Então eu tenho uma visão bem geral do meu processo. E além disso, eu observei o que? Que é gargalo. O que significa isso? Né? Por que eu estou falando que isso aqui é um gargalo? De todas as etapas do meu processo produtivo, a etapa mais demorada aqui é a hidratação. Ou seja, é como se eu tivesse imagina uma Ferrari no trânsito de São Paulo com um Fiat 147 na frente. Quem dita o ritmo é o Fiat 147, porque ele está na frente, a Ferrari está atrás. Ela pode ter um potencial de ir a 200 por hora em poucos segundos, mas do que adianta se ela tem um Fiat 147 que vai bem devagar e tem uma limitação? Então, não adianta você ter processos, ter um tempo menor na frente, se quem dita o ritmo do meu processo é esse aqui, é o gargalo. Então, não adianta eu fazer melhorias aqui. Qualquer melhoria que eu faça aqui não vai adiantar, porque quando eu chegar aqui eu vou ter esse gargalo. Né? Então eu posso diminuir o meu setup, eu posso diminuir meu tempo de injeção, eu posso fazer uma série de coisas, mas a hidratação é o meu gargalo. Então eu preciso tomar uma série de ações aqui. O Yamazumi me mostra isso. Eu tenho que tomar ação no meu gargalo
mas eu tenho que reduzir desperdícios, né? Eu estou desperdiçando tempo com rebarbação. Eu tenho um estoque aqui também, que está depois do meu gargalo, então isso aqui é interessante. Eu tenho um estoque que me toma aqui, hipoteticamente, tá? 20 minutos. E ele é laranja, ele não agrega valor e é um desperdício. Então o Yamazumi ele serve para isso. Eu vou ter uma visão do meu processo e eu já sei exatamente onde eu vou atuar. Então o que eu preciso fazer aqui primeiramente? Eu tenho que ver esse estoque. Por que eu estou tendo estoque? Estoque é peça parada, né? Eu tenho que tomar uma ação nesse estoque. Será que eu preciso ter peça parada aqui? Será que eu não posso fabricar aquilo que eu preciso, aplicar um just in time e enviar só aquilo que o meu cliente está pedindo? Aí de repente eu tiro esse estoque, eu elimino aqui esse tempo. Por quê? Porque isso aqui é laranja, não agrega valor, é um desperdício. Peça parada é dinheiro parado, então eu tenho que tomar uma ação nesse estoque. Uma vez que eu eliminei isso, eu ganhei 20 minutos. Segundo lugar, eu tenho que olhar esse gargalo aqui, porque qualquer coisa que eu faça aqui antes vai parar aqui. Eu tenho 60 minutos, eu tenho 1 hora de hidratação. Eu tenho que entender esse processo. Por que eu levo 1 hora para hidratação? Vou começar a fazer uma análise. Tudo bem, a hidratação é essencial para o meu processo. Ela não agrega valor, mas é essencial. Só que eu preciso de 1 hora de hidratação. Por que eu tenho 1 hora de hidratação? Aí eu começo a conversar com os operadores, com o time de engenharia e eu descubro que, foi sempre assim. Mas quem definiu? Não sei, isso aí foi sempre assim, sempre foi 1 hora. Peraí, vamos fazer um estudo? Vamos entender se de fato a gente precisa de 1 hora de hidratação. De repente, a gente pode reduzir esse tempo para ter o mesmo resultado. De repente isso aqui é um processo, como é que eu posso dizer? Um superprocessamento. Quer dizer, eu estou gastando meia hora, aliás, 60 minutos, 1 hora para fazer uma hidratação e de repente eu não preciso de tudo isso. Aí você vai fazer uma investigação, você conversa com os operadores, conversa com o time de engenharia de produto, de processo, para entender de onde que eles tiraram que essa peça precisa de 60 minutos na hidratação. E aí você descobre que foi sempre assim. É aquela resposta padrão que todo mundo dá muitas vezes, né? Mas foi sempre assim. Mas peraí, tem alguma norma que pede isso? Não, é que a gente sempre fez assim, nunca nos questionamos. Aí você vai fazer um estudo para ver quanto tempo você precisa de hidratar essa peça para atender às necessidades do seu cliente. Você faz um estudo, começa a analisar e você descobre que de repente com 10 minutos, é um exemplo hipotético, mas de repente você descobre que com 10 minutos você já atende a necessidade do seu cliente. Então você está fazendo um superprocessamento, não precisava de 20 minutos, de 60 minutos. Corta isso aqui. De repente, com 10 minutos, você já atendia. Vou colocar aqui 10 minutos. E você liquida isso aqui, elimina isso aqui. 10 minutos de hidratação. Olha só, tiramos aqui 70 minutos entendendo o processo, analisando, tirei o gargalo. Isso aqui era meu gargalo, tirei, não é mais meu gargalo. Meu gargalo agora é a injeção, que é 40 minutos. Só que depois da injeção tem uma rebarbação, defeitos e falhas. Então eu vou começar a analisar por que eu tenho que rebarbar uma peça. Por que eu faço essa rebarbação? Tudo bem, tem casos que você tira o galho da peça e fica uma rebarbinha e você tem que fazer a rebarbação. Mas vamos supor, como é um caso hipotético, vamos supor que é uma rebarba indesejada, que não é oriunda de um galho do processo de injeção. É uma rebarba que apareceu lá que não tinha antes. Então você está fazendo um processo de rebarbação. Então ele é um defeito, uma falha, né? Então você começa a entender por que minha peça tem rebarba. Por que eu gasto 20 minutos do meu processo rebarbando peça? Aí você vai lá, faz um Kaizen, né? Faz um 8D, enfim, você usa uma ferramenta da qualidade para achar a causa raiz disso aqui. E você descobre que o ferramental, pode ser que o ferramental esteja um pouco gasto, ou de repente um parâmetro de processo, às vezes até uma coisa mais simples, um parâmetro de um processo que está fazendo com que saia rebarba. De repente a pressão de injeção está muito forte,
e aí ele começa a escapar plástico na lateral do ferramental. Aí de repente um ajuste no seu processo e você elimina a rebarba. Aí você eliminou essa rebarbação. Outras vezes é o ferramental que está muito velho, né, e está gerando essa rebarba. Aí você vai fazer um estudo para ver se vale a pena restaurar esse ferramental para tirar essa rebarba. De repente a grana que eu vou gastar restaurando um ferramental é mais barato do que ficar gastando 20 minutos no processo. Enfim, você vai analisar por que você tem rebarba. Vai tomar uma ação corretiva e eliminar a rebarbação. Você faz aqui um Kaizen, um 8D, enfim. Você toma uma ação, eliminou a rebarbação. Você eliminou defeitos e falhas do seu processo. Ganhou mais 20 minutos de produtividade. E aí o seu gargalo passa a ser aqui, ó, na injeção. Você tem 40 minutos de injeção. Aí você vai fazer um estudo também lá na sua injeção para entender por que você leva 40 minutos na sua injeção. Vai fazer de repente algum ajuste no processo para diminuir isso aqui. Enfim, setup, 30 minutos, vamos supor que você tirou esse gargalo, você fez alguma coisa que isso aqui ficou, sei lá, 25 minutos. Aí você vai para o seu setup, pô, meia hora de setup. Por que eu levo meia hora no meu setup? O que dá para fazer para diminuir esse tempo no setup? Aí você pode aplicar as ferramentas, né, de SMAD, que é a troca rápida de ferramental. Enfim, você pode fazer muita coisa. O fato é, o gráfico de Amazumi e Amazumi Chart é o gráfico que vai te mostrar aqui de forma empilhada. Inclusive Amazumi é uma palavra de japonês que significa empilhamento, né? Você vai ver de forma empilhada aqui cada etapa do seu processo e o tempo que você leva para cada etapa. Você vai identificar se agrega valor, se não agrega, mas é essencial para o processo, se não agrega valor e não é essencial, ou seja, é um desperdício, e se tem defeitos e falhas no seu processo. Uma vez identificando isso, você começa a tomar ações. Além de identificar gargalos, onde eu gasto mais tempo no meu processo. Você tem uma visão muito ampla de cada etapa do seu processo através desse simples gráfico, e aí você começa a tomar ações. Então o gráfico de Amazumi ou Amazumi Chart é só uma das ferramentas do Lean Manufacturing. Lembrando que tem mais ferramentas aqui no nosso curso da Pré-Industrial de Lean Manufacturing. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, comenta aí se você tem alguma dúvida. E eu queria terminar agradecendo ao nosso estagiário que fez um Kaizen, né? Ele fez uma melhoria no nosso gráfico, né? A gente começou com uma letra que estava um pouco ruim, mas ele deu uma ajuda aí e melhorou, tá bem mais legível, bem mais bonito, né? Isso é Kaizen, isso é melhoria contínua. Então se você gostou, compartilha e a Pré-Industrial está com você.